Eu lembro muito da guerra do Iraque. Eu lembro muito da invasão do Afeganistão. Eu lembro muito, quem for mais jovem, muitas vezes não tem essa referência. Então não tem esse feeling, não tem esse sentimento, essa sensação. Mas eu acredito que o escalar de deslocamento de tropas e de discurso que os Estados Unidos fazem em relação ao Irã não deixa muita dúvida que o alvo seja o Irã. O Irã, por sua parte, está muito ciente disso. O Irã está tão ciente que está fazendo, a partir da próxima semana, grandes exercícios militares, que está, segundo alguns rumores, também com suas forças de mísseis no sul e no leste do país, preparadas para uma eventual ação ofensiva. Então, eu acredito que nós tenhamos todos os ingredientes para que um cessar-fogo não seja estabelecido. Na ONU não rolou. Na ONU não rolou. Então, nem a Turquia vai levar o seu exército para conter o exército de Israel, nem a China, nem a Rússia. Os Estados Unidos, por sua vez, estão trazendo mais e mais tropas para o Mediterrâneo Oriental. Os Estados Unidos estão carregando suas bases. E aqui eu vou dizer uma coisa que, na realidade, é importante que vocês compreendam. É muito importante que vocês compreendam. Na Jordânia, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, para não dizer na Turquia, as bases da OTAN, tá? Que eu acredito que aí haja mais dificuldade dos Estados Unidos utilizarem. Mas ali no entorno, inclusive no Kuwait, os Estados Unidos têm muitas tropas e recursos estacionados. E estão levando mais. E dentre os materiais que eles estão levando muita defesa aérea. Quando eles levam Iron Dome, quando eles levam Patriot, quando eles levam recursos de defesa aérea, na minha concepção, eles estão antevendo um cenário de confrontação direta com o Irã. Eles não estão levando e preparando, na realidade, Israel para se contrapor ao Hezbollah. Eles estão levando muita aviação de guerra, eles estão levando muito recurso. Agora também a informação que, inclusive, hospitais navais estão sendo deslocados para o Mediterrâneo Oriental. Então, o que eu vejo é a possibilidade de que, com essas bases sendo atacadas, o Biden ameaçando o Irã, a fronteira norte de Israel muito quente. Ontem, em 2 horas, teve 700 mortos na faixa de Gaza. Né? Netanyahu falando em luta do bem contra o mal, profecia de Isaías. A ONU absolutamente impotente. A ONU não... Porque, veja, agora o que vai acontecer? Qual é o próximo passo na ONU? O Brasil abandona a presidência do Conselho de Segurança no final desse mês. Nesses próximos 5, 6 dias, é capaz do Brasil tentar outra resolução. Mas o grande espaço, o grande vácuo para que não haja acordo é que alguns querem cessar fogo humanitário. Outros querem pausa humanitária. Mas o fato dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, principalmente, falarem em pausa humanitária, de alguma forma, sob o ponto de vista legal do direito internacional, é dizer que legitimar e redimensionar essa legitimidade em relação aos ataques que Israel perpetra contra Gaza. Isso sob o aspecto, inclusive, legal. Aí você vai dizer, mas o Israel não é signatário do TPI, Estados Unidos e Grã-Bretanha, não. Mas a questão há um apelo junto à opinião pública também, há uma disputa de propaganda. Há uma disputa de propaganda, essa disputa de propaganda é muito forte. Então não basta parecer, não basta ser, tem que ser e parecer e ser, não importa a ordem. Tá? Uma guerra entre Estados Unidos e Irã pode estar chegando. Uma guerra entre Estados Unidos e Irã pode estar chegando. Agora, claro que a gente não faz espalhafato, a gente não faz sensacionalismo, a gente não está adivinhando, não está predizendo. Eu estou dizendo, eu estou vendo muita coisa que é igual aos períodos em 91, em 2003, quando o Iraque foi atacado. Eu estou vendo muita coisa que é igual, mas mais grave porque você não tinha um Conselho de Segurança da ONU que tinha esse nível de disruptura no diálogo. Então, no frigir dos ovos, quando atacaram a Líbia em 2011, a China e a Rússia, elas não usaram seu poder de veto. A China e a Rússia, por vezes, praticaram abstenção no Conselho de Segurança, mas não usaram o poder de veto. Quer dizer, no frigir dos ovos estava todo mundo muito, muito junto, muito próximo em relação ao que se fazia. Agora não. Agora você tem impasse no Conselho de Segurança. Aí você vai dizer, em 2011, quando a Líbia foi atacada, a Rússia e a China não exerceram poder de veto. Quando a Síria foi atacada
em algumas oportunidades pelo governo americano, de maneira mais publicizada, mais enfática. Então, o que você tinha? Protestos eventuais, falas eventualmente dúbias no Conselho de Segurança, embaixador da China, embaixador da Rússia, algum tipo de menção na Liga Árabe, ainda que a Liga Árabe não tivesse em consenso, porque a Síria estava muito afastada dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, né? Quem fez essa costura recente foi a China, reaproximando a Arábia Saudita, país do Conselho de Cooperação do Golfo, do CCG, de Damasco, a readmissão de Damasco na Liga Árabe. O cheiro é de guerra entre Irã e Estados Unidos. Tá? O cheiro é de guerra entre Irã e Estados Unidos, que pode desestabilizar a região, que pode ser... Olha, o que eu estou dizendo para vocês aqui é muito claro, tá, gente? Sem papas na língua. Tá? Eu não estou afirmando, mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, que uma guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, ela pode ser uma guerra nuclear. E aqui eu não vou fazer locubração em relação à posse de armas nucleares pelo Irã, porque eu creio que o Irã não tem essas armas nucleares. Não sei se eles teriam tempo de construir no momento conflagrado, tecnologia, sítios, não sei. Eu acho que eles não têm hoje. Eles têm capacidade de causar muito dano. É possível que eles tenham capacidade, inclusive, de atingir o reator nuclear de Dimona, em Israel. Tá? É possível que eles tenham condição de devastar o território israelense e as bases americanas no Oriente Médio, mas, e eu já falei isso em outras oportunidades, também é possível que Israel e os Estados Unidos, numa situação limite, utilizem armas nucleares contra Teherã. Tá? Não é descartado o fato de que Estados Unidos e Israel possam, numa situação limite, utilizar armas nucleares contra Teherã. Tá? Eu estou dizendo muito claramente para os senhores, tá? Que essa é uma possibilidade real, é uma possibilidade concreta. Se você entrar no nosso canal no Telegram, link na descrição, no Twitter, mas mais em relação à questão dessas imagens, vocês vão ver que o exército iraniano está absolutamente de prontidão. Na próxima semana, acho que na segunda-feira, isso são coisas que estão sendo publicizadas, tá? O exército iraniano vai fazer um gigantesco exercício por terra, mar e ar. Tem a questão de Hormuz, tá? Tem a questão... Eu discordo, Heron, um abraço, boa noite. Eu discordo, assim, pelo fato de você dizer sem chance. Eu acho que, numa situação limite, eles podem empregar arma nuclear contra o Irã, sim. Eu tenho essa impressão. Olha, e agora também chega a notícia de agências semi-oficiais iranianas que o ministro de Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, que é ministro de Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irã, chegou a Nova York. Olha, vejam o nível de gravidade. O ministro de Relações Exteriores do Irã chegou a Nova York agora, tá? Agora, para consultas internacionais na sequência do aumento dos conflitos entre palestinos e israelenses e a possibilidade aberta de escalada desta crise. Então, o ministro de Relações Exteriores do Irã chegou, mas provavelmente para se encontrar com pares na ONU, nas Nações Unidas, muito provavelmente com seus pares e representantes diplomáticos de China, de Rússia, de Emirados Árabes, que custodia também bases dos Estados Unidos, é bom que se frise, apesar de, num determinado momento hoje, ter votado junto com a Rússia e com a China. Né? Então, em relação, por exemplo, à questão da Arábia Saudita, do Egito, né, para que vocês tenham uma ideia, em relação à questão da Arábia Saudita e Egito, eu vejo, sabe aqueles bonecos que esticam? Né, que você puxa o bracinho para um lado e para o outro e o boneco estica. Então, de um lado você tem os Estados Unidos puxando essa turma e de outro lado tem a China puxando essa turma. Hoje você teve um voto, um dos 4 votos favoráveis à resolução da Rússia na ONU foi do Gabão. E todo mundo sabe que no Gabão a China está investindo muita grana, mas muita grana mesmo. Então você vê que as atuações desses representantes dos países africanos, por exemplo, nas Nações Unidas, variam muito, claro, depende muito do país, mas variam muito em relação às pressões que essas potências, que hoje têm condição de exercer pressão sobre elas, exerçam no momento de uma votação como essa.